A minha curiosidade é sobre a telemedicina, se ela se apresenta como uma alternativa nesses tempos de pandemia para que a gente possa, enfim, viabilizar aí um diagnóstico precoce de um eventual tumor. Gabriela, sabe que a pandemia, ela trouxe muitas coisas negativas, mas essa foi uma coisa boa que ela trouxe. Porque já existia uma necessidade muito grande no país, a telemedicina ser algo reconhecidamente legal e oficial, coisa que não era. E ela, sim, na pandemia, ela acabou se tornando até por uma necessidade que já havia de muitos anos atrás e que aí ficou algo emergente. Eu acho que a telemedicina é muito importante para as consultas de pacientes, mas mais importante do que isso, eu acho que ela tem um papel importante para melhorar a saúde no sistema público, né? Onde a gente talvez consiga, através dos grandes centros, dos centros de referência no país, promover para os pacientes não só oncológicos, mas também oncológicos, uma melhor orientação junto com os profissionais locais na melhora da condução dos casos. Então, eu vejo a telemedicina como uma importante ferramenta para criar uma equidade melhor na saúde pública do país, não só na saúde privada do país, mas na saúde pública. E, felizmente, isso é uma das poucas coisas boas que a pandemia nos trouxe, outra vez, por uma necessidade daquilo se iniciar por causa, outra vez, do problema do deslocamento dos pacientes. Doutor, antes do intervalo, você falou um pouquinho sobre o câncer da Eva Vilma e agora eu queria falar um pouquinho sobre o caso do prefeito Bruno Covas, porque quando ele teve o diagnóstico do câncer já tinham focos diferentes da doença pelo corpo dele. E aí, a gente vai mostrar uma reportagem no site da CNN, porque em casos como esse, os oncologistas dizem que não tem cura para a doença, mas vários tratamentos podem melhorar os sintomas, prolongar a vida do paciente. A gente conversou no site da CNN com a oncologista head de oncologia clínica do Hospital AC Camargo. Ela explicou por que o câncer no trato digestivo é tão grave. Ela diz que mesmo quando o paciente consegue tirar o tumor em cirurgia, receber tratamento adequado, mais da metade evolui para metástase, que é quando a doença se espalha pelo corpo. Entre os tratamentos indicados para casos de metástase, estão radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, como a gente ouviu o Dr. Maluf falar. O Bruno Covas, inclusive, passou por quimioterapia e imunoterapia. Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre o caso de metástase, quando o paciente ouve que não tem cura. Como lidar com isso? É muito difícil esse diagnóstico, né? Maria, eu vou te falar uma coisa, você me conhece bem e me conhece bem no campo de batalha. Eu acho que o médico, ele tem o dever e a obrigação de informar, mas pessoalmente o médico não tem o direito de tirar a esperança de ninguém. Dar uma esperança falsa é um erro, mas é inaceitável alguém tirar a esperança. Eu vou falar por quê. Eu tenho no meu telefone, eu brinco que são os casos absolutamente incríveis e milagrosos, certo? Pessoas que vieram desenganadas, uma perspectiva muito ruim e que estão hoje bem, sem evidência de doença e andando por aí. E não só eu, acho que outros profissionais têm a mesma experiência grata que eu também tenho. Acho que a primeira coisa importante é que nós não sabemos tudo e, segundo, que nós trabalhamos uma ciência que, por mais que a gente estude, ela está muito longe de ser matemática, tanto para o 100% quanto para o 0%. Então, eu sou uma pessoa que realmente, como eu aprendo dia a dia com meus pacientes, eu falo que meus pacientes são meus professores, eu nunca funciono como uma calculadora de falar esse é o tempo de vida, esse é o percentual desse jeito, porque as variáveis são muito, muito grandes. E o grande desafio do câncer avançado é que o câncer avançado tem um estudo fantástico, uma revista publicada no New England Journal of Medicine, uma das mais reputadas do mundo, de 2012, que mostra que mesmo o câncer do mesmo paciente, se você biopsiar em áreas diferentes, eles têm alterações distintas, como se fossem, entre aspas, variações do mesmo tumor. À medida que as células se dividem, elas não são idênticas entre si. E por isso que é muito difícil, às vezes, você curar um paciente com doença metastática, porque as células não são absolutamente idênticas, elas vieram da mesma mãe, mas elas não são idênticas. E é por isso que a gente tem o conceito hoje de você ter que criar várias drogas que agem diferentemente no tumor para ir silenciando ele de um modo mais eficaz, será tratamentos mais intensos e mais complexos, no sentido de você fechar as portas pelo qual o tumor possa correr. E a medicina vem avançando, inclusive no câncer do aparelho digestivo.
a gente tem ganhos reais, a gente tem pacientes com doença avançada que estão curados hoje. Eu gostaria que eles fossem mais frequentes do que eles são, mas o que não existia no passado existe hoje. Então, eu acho que a parte mais importante é as pessoas que estão passando por isso entenderem que a medicina vem avançando muito e que o futuro é daqui para melhor. Óbvio que abala uma notícia ruim, as pessoas se espelham. Quantos pacientes meus estão chocados com essas mortes? Mas eu falo para meus pacientes, vamos olhar para outros, ou para a maioria das pessoas que sobreviveram então bem, né? Vamos tê-las como referência, porque eu não conheço nenhum guerreiro que ganha briga se estiver desnutrido ou desanimado. Então, a nossa função, além de orientar e criar caminho, é deixar as pessoas motivadas para brigarem o melhor que eles podem contra a sua doença. Bem, continuando a minha anamnese que eu iniciei antes, continuo na consulta grátis. Quais são, já que foi identificado pelo senhor que os hábitos são muito mais fortes do que a questão genética, quais são os melhores hábitos e os piores, se eu quero preservar a saúde e evitar o câncer? O Karnal me acha mais velho do que a Gabriela e a Mari. Para o canal eu sou o senhor e para vocês eu sou você. Ele aqui todo formal, né? A gente tenta, mas eles seguem insistindo nessa formalidade. Eu diria, Karnal, que os hábitos mais saudáveis é fazer atividade física regular de pelo menos 30 minutos por dia, o que é muito simples. E qualquer pessoa pode fazer, está ao alcance de todos. O combate à obesidade, super importante, manter o peso. Hoje, a gente tem um contrassenso no mundo. A gente tem mais crianças obesas e de sobrepeso do que crianças desnutridas. Se a gente estivesse falando disso há 10 anos atrás, a gente ia ser internado numa clínica psiquiátrica. Iam falar que a gente estava louco. Hoje, a gente tem mais obesos do que desnutridos no mundo inteiro. Além disso, dieta rica em verdura, legumes, frutas, carnes magras, né? E uma dieta que a gente evite o excesso de gordura, carne vermelha e artificiais. Não fumar, beber nada com moderação, vinho seria a melhor bebida, protetor solar, que é uma parte importante, vacinação e exames preventivos. Se a gente fizer isso, Karnal, a gente está protegido provavelmente de mais de 50% dos tumores, ou caso a gente venha a ter, a gente vai conseguir diagnosticá-los precocemente numa boa parte das vezes. Ou seja, a parte boa de tudo isso é que a grande chance de não ter ou de ter algo e poder resolver está nas nossas mãos. Claro que tem a outra parte, que é a parte genética, familiar ou de fatores que a gente não conhece tão bem, mas 50% está nas nossas mãos.